Você que nos acompanha hoje, eu quero dizer que temos dose dupla. Tá vendo aqui o formato diferente? O que será que vem por trás disso? Você vai descobrir já já. Eu quero te perguntar, você é pai, você é mãe, o que você é hoje na sua vida? Eu sou mãe atípica, e você? Bora conosco que a nossa conversa de hoje vai ser fenomenal. Família, não é mesmo, Eliane? E tá longe de mim, Sim, temos a honra hoje de receber um casal. Sim, dessa vez é um casal. Eles são idealizadores do coletivo Pais Pretos Presentes. Com vocês, gente, o casal Tainá e Humberto. Aê! Um prazer, conhecer vocês. Que honra nossa. Olha, tô amando a presença de vocês, porque está trazendo eu mais pertinho. Prazer é nosso estar aqui. Estou muito feliz, muito honrada pelo convite. É bom saber que o trabalho que a gente vem fazendo vem chegando, né? As vidas que às vezes a gente não conhece, mas estão sendo impactadas pela nossa história, pela nossa vivência e por tudo que a gente tem compartilhado durante esses anos no Coletivo Pais Pretos. Então, muito obrigado pelo convite e essa conversa vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso. Gratidão. Deus quiser, né? Vai dar tudo certo. Com certeza. A gente mudou aqui o lugar. Quem é a primeira? Você? Sou eu. Ela não deixa de ser a primeira nunca, gente. Pois é. Quando vocês ouviram pela primeira vez o diagnóstico de autismo, o que mais doeu? O medo do futuro ou o preconceito do presente? Olha, quando eu ouvi pela primeira vez o diagnóstico, assim, foi um mix de emoções, assim, né? E aí a minha mente ficou no futuro, de pensar como é que seria a história do Apolo, né? Nós pais temos essa tendência a achar que o futuro do nosso filho depende da gente. E aí a gente fica questionando e a gente fica com aquela ansiedade de saber, o filho com diagnóstico, como vai ser, porque eu não conhecia o que era o autismo. Então, a gente vem com estereótipos, achando que todas as crianças que têm o autismo vão se comportar daquela forma. E aí, logo que veio o diagnóstico, para mim, veio aquele estereótipo. E aí, os questionamentos que eu tinha, meu filho não vai ter amigos, meu filho não vai ter oportunidades profissionais, e aí vários nãos vieram na minha mente. E aí veio esse receio e esse medo do futuro. E depois, no dia a dia, o presente também, né? Essa questão da escola, que é uma grande luta que a gente tem, né? Então, eu estava me preparando para ter uma luta a mais do que uma mãe típica que tem no seu dia a dia. Já tem uma luta, Já né, tem uma luta, né? Então, eu sabia que me esperava algo a mais, uma batalha pela frente. Mas o futuro foi algo que de cara veio na minha mente, de como é que vai ser o futuro do Apolo, né? A sua adolescência, a sua vida adulta. Mas, assim, depois, na caminhada, no dia a dia, isso foi se diluindo. Ai, que bom. E vocês acham que ser uma família preta com um filho autista muda a forma como são tratados, até nos serviços públicos e escola? Você acha que tem essa diferença? Sim, com certeza, porque mistura a questão do racismo com essa questão também do capacitismo, né? A questão de ter uma criança PCD. Então, as pessoas elas te olham já com um preconceito duplicado. Se já existe o preconceito na questão racial, quando você está com uma criança atípica, essa coisa ela se avoluma, né? Ela se amplifica. Então, a gente passou por algumas dificuldades e até a gente explicar, né, que a gente tem um certo conhecimento, que a gente tem uma certa bagagem no assunto e ultrapassar essas barreiras, né, e também não se deixar abater, porque isso fere, né, emocionalmente, né? Você está ali já com uma dor, com a questão do diagnóstico e ainda encontra essas barreiras. Sim. Então, assim, a gente percebe realmente, as pessoas podem não dizer, né? Mas como a gente já tem essa história, né, por ser negro, e já consegue identificar quando está sofrendo um racismo, um preconceito, a gente começou a ver isso, sim, de uma forma amplificada.
Perguntar ao casal, Tainá e Humberto, como foi perceber que, às vezes, o racismo vem antes até do olhar para o autismo? Olha, eu tenho visto nesses anos na escola... Bom, para quem não consegue me ver, né? Eu sou um homem preto com cabelo black, barba e bigode. Eu tô com uma blusa azul marinho social. E sou um homem autista, né? Também tenho que ter a minha identidade PCD, né? Autista com TDAH, dislexia, altas habilidades, superdotação. E descobri pelo meu filho, né? Pelo Apolo. Como eu disse, eu sou professora há 20 anos. E o que a gente percebe é que quando a criança é negra, a primeira coisa que chega pra gente na sala de aula é que ele é mal comportado, que ele não presta atenção, não gosta de copiar, não é um aluno interessado. E aí, lá na frente, depois que a gente descobre, às vezes, uma dislexia, um TDAH, o próprio espectro do autismo. Então, o que a gente percebe é que a falta de letramento racial leva os educadores a, primeiro, focarem no comportamento, no controle e na disciplina, para depois contextualizar e entender quem é esse aluno. Eu vejo isso nitidamente, porque quando é uma aluna lourinha, com lacinho de fita, a abordagem é: o que será que está acontecendo? Vamos investigar, mamãe. Será que a gente não pode consultar um terapeuta para a gente ver se tem alguma questão, algum ponto cognitivo? Aí vai se investigar para depois dizer que ela é mal comportada, desinteressada, não quer copiar. Aliás, isso nem entra. Quando é uma criança branquinha, olhinho claro, a gente percebe isso nitidamente. Eu vejo isso na esfera municipal, que é onde eu dou aula há anos, né? E antes de começar em 2010 na Prefeitura do Rio de Janeiro, eu dava aula na Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, e via a mesma coisa. E muito antes disso, em 2001, dava aula no Estado e via exatamente a mesma coisa. O tratamento é completamente diferente com relação a alunos negros e alunos não negros, né? Especialmente com essa relação à diversidade, né? Primeiro tem um olhar de cuidado e atenção com alunos brancos, e com alunos pardos e pretos, primeiro um olhar de contenção, de controle, de disciplina, punição até, para depois se descobrir um laudo, seja dislexia, autismo ou TDAH. Então é muito duro isso, né? Porque mostra pra gente que a gente precisa se posicionar. Então a família que está vendo a gente, não tem jeito, é preciso se posicionar. É desconfortável, sim, às vezes ter que confrontar o racismo de um professor, de um educador. A gente sabe que vários projetos político-pedagógicos das escolas não têm letramento racial na sua pauta. Então, nós, famílias, é que devemos cobrar isso, não tem jeito, né? Então, por exemplo, a gente fala no dia 25 de julho, as pessoas nem sabem o que é isso. De 25 de julho? Como assim? Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. As escolas não falam. 31 de julho, Dia da Mulher Africana. Ninguém sabe. Então, por que não sabe? Porque a escola não dá destaque a essas datas, não fala do protagonismo negro na própria sociedade brasileira mesmo. Então, nós, famílias pretas, é que temos que cobrar isso, tanto da escola como dos educadores, como até mesmo da comunidade escolar, né? Porque essa pauta parece muito que é nossa, porque a gente está vivendo a realidade do autismo, né, com os nossos filhos e nas nossas famílias, mas isso não é verdade. A pauta da inclusão é dos neurotípicos, porque eles é que estão, em maioria, nesses espaços e que precisam exercer, de fato, essa inclusão né, nós que não somos neurotípicos. Então, a inclusão é uma pauta dos outros, né, dos neurotípicos. Então, na verdade, até mesmo espaços como esses aqui precisam ser até mais ocupados por pessoas que não vivem essa realidade. Porque na escola a gente vê nitidamente, não existe um esforço nem do educador, nem do coordenador, nem do gestor de trazer o letramento sobre capacitismo para as famílias neurotípicas. É impressionante. Só se fala sobre autismo com os pais do autista, só se fala sobre TDAH com a família da criança com TDAH e só se fala sobre dislexia com a família da criança disléxica. Os outros não têm nem ideia do que é esse universo. Enquanto isso não mudar, não vai haver inclusão, de fato. Quando os alunos aí entram também na questão de colocar os alunos na sala regular, eles têm essa questão de poder trocar essa troca, né? Pois é. Se os conselhos de classe falassem... Exatamente. Poxa, nem fala. O que vocês diriam para os pais que ainda estão no luto do diagnóstico? Então, eu acho que é importante viver esse luto, não negar esse luto. Eu acho que é uma etapa muito importante e olhar para dentro para ver o que está acontecendo, né? Fazer até um paralelo com a sua própria história, porque eu acredito que aquilo que a gente sente tem muito a ver com o que a gente
entende, né? Eu posso dizer pelo meu exemplo, né? Quando eu falei que eu tinha medo, né? O Apolo não vai ter amigos e tal, eu comparei muito com a minha realidade. Porque eu, apesar de não ter nenhum diagnóstico, eu tive uma infância muito solitária e eu não tive muitos amigos, né? Sofri bastante preconceito na questão da raça. Então, quando eu vi no Apolo também, além da raça, a questão do autismo, então eu logo fiz um paralelo com a minha própria história. Então, por isso que eu digo, quem está nessa fase do luto, viva essa fase do luto, procure se cuidar, né? Principalmente da parte mental, e não parar no luto, não estacionar no luto. Eu acho que a maior coisa e a coisa mais positiva que se pode fazer é passar para a fase de aceitação e perguntar para si o que eu posso fazer por mim e pelo meu filho a partir de agora, né? Porque o diagnóstico ele não é o fim, ele é o início de uma nova jornada. Então, o luto seria essa passagem, né? Essa porta que a gente precisa passar para entender o filho que às vezes é idealizado e aceitar esse filho real. Porque muitas das vezes, quando a gente para no luto, a gente abraçou esse filho idealizado e a gente vê que o filho que a gente tem não é esse filho idealizado, e aí fica essa luta, essa guerra interna, que quem sofre muitas das vezes é a criança, porque não é aceita como ela é. Então, seria esse meu recado para quem está na fase do luto. E é importante entender também de onde vem esse luto, né? Esse luto vem de uma idealização que venderam para gente, inclusive do própria neurodiversidade, né? O que vendem para gente é que o autismo ele é limitação, que o TDAH, como o nome já diz, é um transtorno. Mas o que quer dizer transtorno? As pessoas não entendem. Elas acham que transtorno é sinônimo de incômodo. Realmente, na língua portuguesa mas na linguagem médica, não. Transtorno é para diferenciar de uma doença. Então, a gente pode entender que existem potencialidades no TDAH, como no autismo, como até mesmo na dislexia. As pessoas, em geral, não sabem disso, né? Então, por exemplo, a pessoa com TDAH, ela produz muito mais sob estresse, sob tensão, por exemplo, porque isso diminui as distrações, já que você está na pressão ali, às vezes de um prazo, de ter que fazer alguma coisa. Assim como o autismo, por exemplo, a gente tem uma coisa chamada dissociação, que é você deslocar do que está acontecendo no momento ali concreto. E essa é uma ferramenta importantíssima, por exemplo, para pessoas negras como nós, que vivemos o racismo diariamente nos espaços que a gente acessa. É preciso, às vezes, fazer essa dissociação consciente para a gente entender, tudo bem, eu estou num espaço aqui de microviolência, mas eu preciso dar o meu recado, eu preciso fazer o meu trabalho, no meu caso, que sou da educação, por exemplo, né? E a gente precisa, às vezes, driblar o capacitismo, o racismo e toda forma de preconceito para poder existir. E aí o autismo tem, nessa condição que é a dissociação, uma ferramenta fundamental para isso. Mas eu não vejo pessoas falando sobre as potencialidades do autismo, TDAH e da dislexia, né? Então as famílias precisam também entender essas potências para descaracterizar um pouco essa ideia de luto, porque o luto ele é muito simbolicamente muito conectado à ideia de morte. Tudo bem que morreu um filho idealizado, mas está ali diante de você um filho incrível com diversas potencialidades que você não vai nem sequer descobrir se não cruzar essa etapa, né, desse dito luto. Então é muito importante esse letramento das famílias. Importantíssimo isso, né? Com certeza. E assim, ele estava falando, eu estava aqui pensando mil coisas. Ai, gente, espera aí que eu não vou fazer a pergunta, não. Deixa eu falar. Eu estava pensando assim, enquanto você falava, poxa, muito obrigada, Deus, que a gente está anos-luz à frente. Que por onde a gente tem passado, a gente tem mostrado, tem falado para acabar com esse capacitismo, né? Eu uso a minha filha, eu uso as habilidades da minha filha para mostrar para as outras famílias, para as famílias típicas, o que é, né? Essa evolução deles, né? O que eles têm de hiperfoco, que é muito bom. Enfim, eu quero dar uma boa notícia para vocês dois. Isso já anda acontecendo. Legal. Pelo menos por onde a gente tem passado, e olha que a gente caminha bastante. Legal. A gente tem se doado, né, Dayana, para falar isso. Exato. E isso eu creio que quando o Apolo for talvez um jovem, já tenha acontecido. A gente está lutando. Com certeza. Né? A minha filha não vai pegar nesse momento, mas a gente está lutando para essa geração do Apolo ter mais contato, ter mais conforto, né? Ter mais o que eles têm de direito mesmo.
Né? Isso é o que a gente tem feito. Exatamente. E a gente vai conseguir, porque Com nós certeza. somos fortes. Com Nós vamos certeza. conseguir isso. Então, agora eu vou fazer a pergunta. O que o autismo ensinou a vocês sobre amor e sobre limites? Essa pergunta vai, sabe por quê? Eu ouvi várias vezes da minha filha dizer assim, as pessoas dizerem assim, essa menina aí é mimada, olha só o que ela faz. Ou então dizer, né, não tem educação essa menina, não sabe esperar, não sabe isso, não sabe aquilo, né? E para nós pais também fica muito difícil saber o que é o limite e o que é realmente o respeito da questão do autismo, né? Sim. Então, para mim, assim, o que o autismo me ensinou é ver a criança, ver o Apolo como indivíduo antes do autismo. Então, assim, para quanto amor e limite, eu faço isso, porque a gente até fala lá em casa, né? Não, isso aqui não é do autismo, isso aqui isso aqui é a criança de 6 anos já tá e a criança, ela percebe, né? Ela estuda os pais, né? Então, se ela conseguir perceber que você tá olhando ela, né? Só, tudo vai ser por conta do transtorno. Ela vai se valendo disso e vai começar também a perder esse senso, né? De respeito, de limite, até de formação que a gente precisa passar para ele. Então, foi isso, foi diferenciar. Então, assim, as questões do autismo eu trato quando elas aparecem. Então, vamos fazer as terapias, vamos trabalhar onde o Apolo tem os desafios dele, mas no dia a dia a gente vai dar limite, a gente vai orientar que, filho, aqui não é hora, que agora a gente não vai, porque senão a gente sabe que o futuro dele pode ser comprometido. A gente estava falando de futuro, né? Então, nós pais não somos eternos e, assim, esse é o maior medo quando a gente pergunta, né, as famílias atípicas, o que vai ser do meu filho depois que eu partir? E aí a gente tem que olhar isso, não ficar estacionado pensando, né? Eu acho que no dia a dia, né? Eu dando o amor e dando o limite, eu tô trabalhando para isso, para que ele tenha a capacidade de viver em sociedade depois que eu partir. Então, a gente olha o Apolo como indivíduo e a gente vê, isso aqui é o autismo, então vamos trabalhar, mas isso aqui não é. Então, a gente vai dar amor e também vai dar o limite, até para o bem dele. Com certeza. Uma coisa importante também é que você não pode amar quem você não conhece. Então, eu aprendi muito com meu filho a conhecer o autismo. Porque eu vejo que a gente fica numa negação muito grande, fruto daquele luto que a gente conversou anteriormente, em que a gente não tem, de fato, um contato com essa pessoa autista. Então, isso me permitiu amar o meu filho a tal ponto que eu identifiquei nele várias características em mim que me levaram a desconfiar que eu era autista. E assim eu descobri o meu autismo através dessa relação com ele. E através disso, eu tenho mapeado todas essas potencialidades do autismo que eu estava comentando, e isso tem me levado a lugares que eu jamais imaginei acessar, não só virtualmente, né, como podcasts, entrevistas incríveis, né? Agora mesmo fiz uma entrevista ontem, mas acessar espaços até mesmo corporativos para falar com as pessoas e com as famílias sobre esse letramento, sobre capacitismo que não chega, inclusive a famílias abastadas, famílias que têm dinheiro, são até mesmo ricas, mas não acessam informações de fato positivas sobre o espectro do autismo. Então, isso é fundamental. E com relação ao limite, a mesma coisa. A gente fala muito no limite com relação à barreira, mas a gente tem um limite também que a gente chama de barreiras atitudinais, né? Que a gente coloca na criança no espectro do autismo. Então, a gente busca quebrar isso na vida do Apolo. Então, ele, por exemplo, foi matriculado na natação, aula de bateria, no judô, sabe? Então, a gente potencializa ele o máximo possível. E isso vale para nós também, adultos no espectro, que com certeza estão acompanhando essa conversa também. Não sei se você sabe disso, você que é autista e está acompanhando a gente, mas 60% das pessoas no espectro estão fora do mercado de trabalho. Então, eu fiz questão de trazer aqui a minha carteira, né, funcional da Prefeitura do Rio de Janeiro e dizer que eu passei entre os primeiros colocados na matrícula 16 horas, na de 40 horas também. É possível a gente conseguir superar esses obstáculos do transtorno do espectro do autismo e não parar nesses limites do capacitismo. Porque quando eu procurei a ajuda médica logo no início da descoberta do espectro,
eu tive várias negativas por parte desses profissionais, né? Eu lembro que a psiquiatra disse, não, você não é autista, você casou. Quem é autista? Como é que um autista vai casar? A segunda foi mais engraçada ainda. Autista, mas você é professor de inglês, eu nem sei do verbo to be. Eu ouvi isso de um psiquiatra. Então ele se recusou o laudo que eu precisava. Uma negação das potências. Exato. Palestrante, autista, mas você articula as ideias. Autista tem dificuldade na comunicação. Então, a minha fala é, não aceite limitações. E o próprio diagnóstico não é sentença, ele é uma oportunidade para você buscar suas potencialidades a despeito de qualquer laudo. Isso vale para o seu filho, vale para você. Não tenha medo também de fazer investigação para ver se você também tem algum traço de neurodivergência, porque a gente sabe que entre homens, por exemplo, se um filho é TDAH, tem 80% de chance desse pai também ser. Então, não tenha medo de se descobrir, porque isso abre um leque de possibilidades enormes, tanto na área pessoal, como profissional, e até mesmo espiritual, que talvez a gente tenha espaço aqui para falar sobre. Isso mesmo. Olha, mas eu só quero contar um segredo para vocês. Quando o Apolo estiver na adolescência, Nossa. ele vai dizer assim, ó, lá em casa é assim, aí chama, para com isso, tira isso, faz... Mãe, mas eu sou autista. Aí eu, esse autismo vai sair agora. É isso aí. Você me lembrou uma experiência que até o Humberto falou, que na escola, né, tinha um aluno que era tanto de essa questão do especial, né? Criança especial. Ele começou a se achar especial, né? Então, ninguém podia fazer nada, tudo era dele, tudo era dele, né? A gente tem que tomar cuidado também com isso. Sim. Perfeito. Quando vocês olham lá para trás, né? O que gostariam que os profissionais da saúde, o Humberto já falou algumas coisas aqui, e da educação tivessem feito diferente com vocês e com o seu filho? Eu acho assim, né, olhando para trás mesmo, que foi a primeira pessoa que a gente chegou com uma suspeita, foi o pediatra, que a gente conversou, e aí ele é meio conservador, né, uma escola meio conservadora, então ele ficou, não é, estimula, porque a questão que chamou a atenção da gente era a fala. Isso. O Apolo com as dificuldades na fala. Ele, não... E aí ele veio com falas até complicadas depois que a gente teve o diagnóstico, né? E aí ele confrontando a questão do autismo, né? Ser uma doença, não ser uma doença, desse tipo de fala. Então a gente encontrou algumas barreiras e aí eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que ele fosse mais aberto a entender e a assumir, às vezes, que não sabe de tudo. Né? Então, eu vejo que muitos profissionais eles ficam parados ali no conhecimento deles e rejeitam outros conhecimentos, né? As tecnologias que estão surgindo, a questão da suplementação, a questão da influência da alimentação. Então, eles ficam muito fechados até no estereótipo, né? Então, assim, a gente levava alguma questão do Apolo, isso aí é do autismo, é assim mesmo. Não tinha uma fala de abertura de, olha, podemos investigar o que nós podemos fazer para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que diminua essa agitação. E aí, quando a gente surgia com uma outra proposta da questão da nutrição, a gente percebeu que havia uma resistência de aceitar a questão da suplementação e a gente percebeu que ali era uma pessoa que estava com um conceito fechado. Então, é isso e eu não aceito pensar diferente. Então, assim, nessa parte dos profissionais de saúde, o que me marcou foi isso. E eu gostaria que fosse diferente. Essa ideia do multidisciplinar mesmo, de fato. Que é um profissional dar a mão ao outro e entender que o outro pode contribuir. Eles não estão ali para disputar quem sabe mais, quem está com a conduta certa ou errada. Cada um tem a sua linha de pensamento, sua linha de conhecimento e que pode contribuir e o maior beneficiado vai ser o Apolo ou vai ser a criança que está sendo atendida. Sim, perfeito. E um ponto importante também é que muitas vezes a gente, por uma própria cultura nossa, a gente tem o hábito de dar como palavra final aquilo que o médico falou. E não é à toa que existe segunda opinião. É importante buscar outros profissionais. Eu lembro que esse pediatra, ele é muito famoso na Zona Sul do Rio de Janeiro, atende a gente lá no Flamengo, ou seja, uma pessoa altamente recomendada. E uma das falas dele que mais marcou foi, se tem CID, é doença. CID
é para doenças, então se tem CID, o autismo é uma doença. E aí eu fico pensando, nossa, se a gente não tivesse um letramento, a gente bateria o martelo com aquilo e enxergaríamos o nosso filho Apolo de uma maneira completamente diferente. Isso vale para mim também, porque quando eu descobri o espectro, a primeira psiquiatra que me atendeu, ela já queria colocar 90 miligramas de Ritalina diários para mim. E aí, quando eu fui buscar essa segunda opinião, justamente por já ter esse letramento de que é importante uma segunda posição, o neurologista falou outra coisa. Ele falou, não, cara, 90 de Ritalina todo dia, não, isso não vai ser positivo para você. Olha, faz isso aqui, regula teu sono, olha o açúcar. Resultado, gente, eu até trouxe para mostrar, ó, a gente tem 4 livros publicados sem medicação para foco, sabe? Convivência ética na educação, Pai Presente, né? Um livro sobre a importância dessa paternidade atípica. 80% dos pais atípicos abandonam as famílias. Esse é um dado do Instituto Vidas Raras. Então, a gente precisa ter um letramento. Por que esse homem não fica, né? Porque o que a gente aprende de masculinidade é que o homem tem que ser provedor, protetor e procriador, né? Então, esse homem que quer ser provedor, ele não coloca a vulnerabilidade dele para fora. Então, nesse livro, a gente aborda isso. O Seja Potência Negra mostra como que a gente pode cruzar a barreira do racismo e encontrar potencialidades na ancestralidade africana. E o Seja Homem mostra justamente que, para ser homem, é importante ser homem coletivamente, sozinho não dá. Por isso que eu e minha esposa fundamos o coletivo Pais Pretos. As famílias precisam se juntar, principalmente na neuroatipicidade. A gente tem um grupo dentro do coletivo Pais Pretos chamado Quilombo Atípico, onde várias famílias trocam dicas, inclusive sobre acesso a tratamento gratuito e a preços populares, que a gente sabe que encontrar um profissional da saúde mental é muito caro. Aqui no Rio de Janeiro, você não fala com um neurologista por menos de R$450 pela hora, né? Então, tem que pesquisar para conhecer, né? E ter esse acesso. E as crianças pretas têm mais dificuldade de ter o Meu Deus, nem fala. Ó, a minha posição lá no CISREG, que é o sistema da prefeitura para ter acesso a um neuro, enfim, foi 436. Ou seja, se você tem uma consulta por dia, eu levaria mais de um ano para conseguir ter o meu diagnóstico. Então é muito difícil, né? Muito desafiador. Isso. Pode pedir para baixar, tá? O Apolo tá aqui, gente. O Apolo tá ouvindo as músicas O Apolo dele. está na interpretação, vocês não estão entendendo. É isso aí. Mundo musical. Como é ser mãe e pai preto falando sobre autismo num país que ainda quer silenciar essas vozes? Então, é muito difícil, eu diria, né? É muito desafiador, seria. A gente vê todo o tempo, né? A experiência que a gente está tendo, assim, mais atual, a gente não vê no macro, a gente vê no micro, falando novamente da escola, né? E a gente atualmente está tendo algumas questões com a escola que o Apolo está, para poder explicar que é possível fazer esse trabalho com ele e contar a história do Apolo, né? Além do autismo. E aí, no início, quando a gente matriculou o Apolo, eles não tiveram essa atitude de conhecê-lo, né? Eles vieram como instituição, nós vamos fazer o trabalho. E a gente ficou bastante preocupado, porque a gente conhecia o Apolo, onde ele já estava, o ponto que ele estava, e a gente começou a ver a escola tendo outras atitudes, e a gente começou a tentar explicar, né? E a escola, não, mas não é assim, nós trabalhamos de outra forma. Então, a gente sente a nossa voz realmente sendo silenciada, né? Como pais, né? Eu acredito que seja muito por essa questão técnica, né? De nós somos os professores, mas nós somos os pais. Nós somos as pessoas que conhecemos o Apolo desde que ele nasceu. Nós temos, né, mais convivência com ele. Então, a gente pode contribuir muito. E a gente vê que, às vezes, existe essa barreira. Então, eu vejo silenciamento nisso também, né? Mais até do que esse silenciamento macro da sociedade, né? A gente vê no dia a dia a questão do acesso, nessa questão, né, do CID, é doença, sim, e aí dizer, como batendo martelo, né? O seu filho não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Então, é no dia a dia que a gente vai vendo esses micro-silenciamentos. Então, eu acho que é bastante desafiador ser pai e mãe atípico nessa sociedade. E o que cansa mais é a necessidade de ter que dar carteirada para ser respeitado. Sim. Isso é muito cansativo. Eu estava conversando com a
a mediadora, né, do meu filho na escola, e ela falou, lá na terapia é mais fácil de fazer esse trabalho porque eles têm um ambiente estruturado, e eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga. Eu falei, eu sou professora há 20 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro, na pós-graduação do Ministério Público, sou professor na UERJ, então eu trabalho com educação e com inclusão há 20 anos também. Eu sei que é possível porque eu tenho alunos autistas, faço o PEI deles, junto com a família, acompanho o ano inteiro e a gente vê a evolução desses alunos. Então é possível fazer, se você estiver aberta a esse diálogo com a gente. E aí ficou aquele clima, né? Mas é a questão racial que me obriga a me colocar assim, porque eu tenho certeza que uma família não negra, quando traz esses posicionamentos, a escola... Não, vamos providenciar, mamãe. Vamos providenciar, papai, deixa com a gente. É uma outra postura. Mas aí com a gente tem essa tendência, né, a querer se sobrepor, a querer silenciar. E aí eu tenho que colocar a minha graduação, o que eu fiz, eu deixei de fazer para ser ouvido, é algo que a longo prazo cansa muito. Então, eu entendo as famílias que vão se, desgastando com isso e acabam até recuando. Porém, o preço é muito alto, o preço é um atraso de aprendizagem do próprio filho. O preço pode ser a própria evasão escolar. Várias famílias desistem, especialmente de pessoas que estão no espectro, né? Crianças que são nível 2 e 3, porque exigem um suporte maior e muitas vezes não se disponibiliza isso na escola, embora haja lei obrigando a isso, né? A escola não pode negar matrícula a crianças no espectro, independente do nível, mas a gente sabe que no Brasil isso acontece e muito, né? Então, você, família que está ouvindo a gente, não desista. Você tem esse direito garantido por lei. Se aborreça sim, pague o preço sim, porque vai valer a pena. Nós somos testemunhos vivos disso, né? O nosso filho está aqui avançando cada vez mais. Eu lembro que, na época da pandemia, o nosso filho mal olhava para a gente quando a gente chamava, não interagia, não tinha esse retorno, né? Essa questão também de troca de turno, entender que tem o momento dele, o momento do outro, enfim, essa interação, né? E a gente tem visto que desde a creche, escola e agora indo para o ensino fundamental, ele vem evoluindo cada vez mais porque a gente não desistiu e não paramos nessas barreiras que colocaram para a gente, falando sobre o CID, falando sobre não poder usar livro didático por ele estar no nível 2 de suporte. Então, até isso também tem. A gente escuta livro para quem está no nível 2, mas não usa linguagem, não fala, para quê? Né? A gente escuta essas coisas. Então, é muito importante a gente já chegar com um posicionamento diante disso. Caso contrário, realmente, as pessoas prevalecem, não porque elas têm maior argumentação, mas porque nós, pais atípicos, vamos ficando cansados, né, de ficar ali todo dia matando um leão para garantir direitos. Podcast, né, dessa fala, né, da Tainá, do Humberto, para que vocês, familiares, possam ficar atentos e realmente cobrarem seus direitos, não é isso? Sim, perfeito. Importantíssimo. E assim, você falou da questão da matrícula, né? A escola é o lugar de maior potencial desenvolvimento da pessoa. Né? Então, a gente precisa, na escola, compreender, para fazer esses debates mesmo, para que a inclusão ela aconteça. E assim, se você não sabe, busque aprender, né? Porque os professores também são formados para serem pesquisadores. Exatamente. Né? Perfeito. É isso aí. E aprende fácil, viu? É só querer. Abre o coração que você aprende. Então, vamos lá. A nossa próxima pergunta é: o que mais machuca? O olhar de pena ou julgamento ou descaso? Olha, difícil, né? Difícil. É difícil. Mas, assim, hoje em dia, falando sinceramente, eu aprendi a superar isso. Eu acredito muito no protagonismo do Apolo. Eu não fico... eu passei nessa fase que, às vezes, eu ficava meio reticente por alguma estereotipia dele e eu ficava evitando de... não vou a tal lugar... vai acontecer isso, vou passar por isso. E aí eu ficava já construindo uma história mental que aí já me impedia de sair, de fazer alguma coisa. Mas agora eu já ressignifiquei isso. E eu entendo que as coisas que ele gosta, que nós gostamos de fazer, a gente não pode parar de fazer por conta de um pseudo-julgamento ou alguma coisa que vá acontecer.
Então, assim, para mim, eu não tenho essa dor, assim, eu digo sinceramente, não tenho essa dor de ficar, tem um olhar de pena, as pessoas ficam falando, como é que vai ser, né? Muita gente fica perguntando até na própria família, né? Já está falando, já está fazendo, já está... E aí, só que essas pessoas, elas pegam recortes do Apolo, né? Elas veem o Apolo uma vez ou outra, a gente está com uma jornada inteira. Então, a gente está vendo a evolução do Apolo. Hoje em dia... Você vê o Apolo hoje e você não acredita quem ele era, né? O Humberto falou, ele era uma criança que você colocava ele numa sala, ele ficava sem interação nenhuma. Então, assim, a gente já viu a caminhada do Apolo, a jornada até aqui. Então, assim, se ele está falando, se ele está fazendo, e assim a gente diz assim, tá, e aí? O que da vida da pessoa vai mudar? É muito questão de demanda, né? A gente vê o tempo todo que a gente tem que ficar respondendo demandas, né? De que está fazendo, que você é capaz, o que você consegue fazer. E a gente não, a gente vê todo o processo. Então, para mim, eu não tenho essa dor, assim, de, estão olhando com pena, ou então ele fez algum movimento brusco e todo mundo no shopping parou para olhar. É um momento de aprendizado, né? Não, é que ele está no espectro autista, então isso acontece. Eu uso isso até para ensinar as pessoas a terem esse olhar inclusivo. E um outro ponto importante também é que, como nós somos negros, a gente tem uma grande vantagem que é o conviver com o racismo desde que nós nascemos. Então, a grande verdade, gente, sem querer dourar a pílula, é que a gente não é desejado na maior parte dos espaços que a gente acessa. Isso aí já está posto, né? Você vai num restaurante, se incomoda com a tua presença. Você está numa empresa, não queriam você ali. Eu estou em espaços que não tem... Eu sou o único preto, né? É muito comum isso acontecer. A última palestra que eu dei numa empresa na Faria Lima, só tinha eu e mais 2 outros pretos, porque era um lugar de poder, um banco de investimentos internacional, enfim. Então, você já sabendo disso... Você precisa bypassar, né? Você passa ao largo dessa questão de esperar ser aceito, bem recebido. Isso aí já não vai ter. Então, vamos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Eu sou autista, eu tenho um filho no espectro e nós estamos aqui. A maneira como o outro vai receber isso é uma coisa totalmente do outro. E quando a gente faz terapia, a gente aprende muito a lidar com o que é nosso e o que é do outro. Gente, terapia, fica a dica. Se você não faz, faça urgentemente. Porque um grande aprendizado da terapia é justamente entender o que é seu e o que é do espaço do outro. Quando a gente tem a questão, por exemplo, da negritude, neurodiversidade, às vezes você é uma pessoa gorda, né, que tem uma série de questões que sabe que vai ser julgado, avaliado, excluído, isso já te diminui de antemão. Então, é muito importante entender que essas limitações pertencem ao outro e não a você. Então, a gente faz muito isso, e aí eu me vejo nesse mesmo lugar da Tainá, né, de não ter nem essa perspectiva de o que dói mais, porque eu não estou nem vendo o que o outro está colocando enquanto parecer, olhar, microviolência. Eu sei quem eu sou e o que eu preciso, né? E estou olhando para as minhas questões e para as questões do meu filho, né? Então, acho que esse é o grande caminho. Porque quando a gente fica muito olhando, né, as expectativas externas, né, e posicionamentos e opiniões, de fato, a gente realmente não sai nem de casa, né? Porque falta energia mesmo, né? Isso mesmo. Sim. Excelente colocação. Excelente colocação. E eu vou acrescentar, para de perguntar se tá falando, que isso é chato pra caramba. Poxa, faziam isso comigo o tempo todo. Isso é muito Superar, chato. né? Cada um tem Supera. seu momento. Ele vai ter o momento dele, é isso. Cada um tem verdade, o seu né? relógio, cada um tem o seu tempo. aí. Não É isso. mesmo. Tainá falou de família, né? Então veio uma pergunta sobre isso. Em algum momento vocês se sentiram sozinhos dentro da própria família? Ah, sim. A gente se sente justamente com essa questão das perguntas, né? Fica uma impressão de que as pessoas não estão vivendo o que a gente está vivendo. Não tem essa atitude de celebrar, ao invés de olhar o que está faltando, o que ainda não aconteceu. Então, isso gera uma solidão, né? De, poxa, a gente aqui está vivendo tanta coisa e parece que as pessoas não estão enxergando, né? Apesar de serem familiares, apesar de serem sangue do nosso sangue, de conviverem com a gente, parece que eles estão com um outro olhar que a gente está. Até na questão da rede de apoio, que a gente sente uma dificuldade. Precisa muito, né? Então, assim, não é só uma rede de apoio, né? Que a gente fala assim, não, pode deixar que eu olho. Mas não é um olhar comum. As pessoas têm que entender que tem que ter um olhar
redobrado, tem que entender que existe um perigo, um risco, né? Tem até uma experiência que a gente passou que a gente achou assim, impressionante. A gente estava num churrasco em família e o Apolo junto assim, da churrasqueira e a gente viu que as pessoas não estavam notando assim que ali tinha um risco iminente, sim, né? sim. E a gente falou, tá vendo como é que a rede de apoio não é só ter pessoas juntos, mas é ter pessoas com esse olhar atento, com esse olhar individualizado, né? Olhando a necessidade da criança, que vai ser uma criança que não vai ter às vezes a mesma rapidez de identificar, não, isso aqui é um perigo, aqui eu posso me machucar. E a gente sente essa solidão desses fatos, né? Esses pequenos fatos do dia a dia que a gente olha e a gente se sente sozinho, realmente. Exatamente. Essa palavra que a Tainá falou é uma palavra-chave, né? Solidão, quando a gente fala sobre essa perspectiva do isolamento em que vivem as famílias atípicas, porque eu posso trazer meu exemplo concreto, né? Minha avó teve 7 filhos, ou seja, eu tenho vários tios. O Apolo já tem 6 anos e desde que ele nasceu, desses 7 tios, desses diversos primos que o Apolo tem, da nossa família enorme, só um tio meu me ligou uma vez, olha, eu sei que não é fácil essa realidade, se precisar de um apoio, me liga, né? Uma ligação em 6 anos de um parente, num espectro aí de diversos familiares, né? Então, esse isolamento é real, mas ele também é uma potência. Eu acho que esse é um ponto que as pessoas não enxergam às vezes. Tem um provérbio africano que diz que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa. Então, para você encontrar outras potências, o segredo é se conectar a mais pessoas. Então, foi por conta da parentalidade atípica que eu busquei redes de apoio e até mesmo formação mesmo, né? Hoje eu estou em 3 frentes de formação em letramento para famílias atípicas, né? A rede Amparo, por exemplo, tem o Encoraje, onde eu sou um professor de educação parental, onde eu aprendo com outros educadores parentais a lidar com a realidade atípica. Esse curso, por exemplo, Encoraje, é um dos primeiros cursos para famílias atípicas. Então, a gente precisa encontrar na nossa dor força e não motivo para a gente se isolar ainda mais e sucumbir nesse problema, porque esse é a maior dor das famílias atípicas é justamente a solidão. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, se isolar. Então, é muito importante falar sobre isso. Você que passa por esses desafios que nós passamos, não se isole, porque é justamente nas conexões que surgem oportunidades em diversas áreas. Eu estava falando, né, que surgem oportunidades profissionais, e é isso. Eu sou professor em 3 cursos de educação parental, eu dou consultoria em organizações sobre parentalidade atípica, os desafios da neurodivergência, né? Outro ponto também importante, eu falei que até na área espiritual, eu já estou servindo em 3 ministérios lá na nossa igreja, porque a gente percebe como que é preciso a gente se conectar, porque as pessoas realmente se isolam nas suas questões. A gente tem um grupo chamado Pais Mais Que Especiais na igreja, onde as famílias atípicas compartilham as suas dores. E o mais interessante, saiu uma pesquisa essa semana, dizendo que 6 em cada 10 homens é completamente sozinho, não tem um amigo. Ou seja, imagina esse pai atípico que é socializado numa sociedade que diz que masculinidade é potência. Ele não tem com quem dividir nada, né? Então, é muito importante falar sobre isso. E vocês são de qual igreja? Qual igreja? A Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Conheço. Da pastora Aline. Isso, eu sempre vou lá no Ministério da Inclusão. É top! Então vou levar a Carol lá, isso. é top. Com certeza. Qual foi o dia em que vocês realmente entenderam que o autismo não era o fim, era um novo começo? Maravilha. Olha, eu percebi isso principalmente quando eu descobri que eu também era autista. Porque eu falei, gente, olha só, eu fui socializado entendendo que o autismo é um problema. Aí descobri nesse caminho que meu filho está no espectro, ou seja, a leitura que a sociedade me deu sobre o meu filho é que ele é um problema. Aí eu descubro que eu também sou autista, eu também sou um problema, então são 2 problemas. O que vai acontecer aqui? Acabou, então? É game over para nós? Não pode ser. Isso não pode ser um ponto final. Então eu entendi que era preciso entender esse universo para, de fato, a gente se acolher. As pessoas confundem muito quando a gente fala de aceitação. Elas acham que aceitação é você chegar e, poxa, sou autista, pô, que chato, né? E aí ficar ali, né? Não, pelo contrário, o que tem de potência aí nesse espectro, né? E tem muitas coisas. A gente fala sobre interocepção, que as pessoas não sabem o que é, mas interocepção é justamente essa capacidade de saber o que está acontecendo dentro de você. Eu escuto, né? Mesmo aqui agora, eu escuto meu batimento cardíaco, sinto
a minha circulação. Isso me ajuda a me autorregular emocionalmente, né? Você começa a explorar as potencialidades que existem em quem você é. E nos nossos filhos a mesma coisa. Então eu percebi que existia uma janela de oportunidades incrível para o nosso desenvolvimento pessoal, até para o nosso planejamento profissional, como eu dei esses exemplos aqui agora, inclusive na área ministerial, já que nós somos cristãos. Hoje a gente tem acessado uma série de espaços corporativos, organizacionais, escolares, para falar sobre isso, porque existe um silêncio enorme, um silêncio praticamente imposto, porque falar sobre gera aprendizado, e aprendizado gera incômodo. E esse incômodo, ele obriga as organizações a se reposicionarem, que é justamente o que não querem fazer. Custa dinheiro você ter uma mediação naquela sala, custa dinheiro você construir uma sala de autorregulação para uma criança que está em crise. Pouquíssimas escolas hoje têm um espaço para uma criança que desregulou e precisa de um espaço sem muitos estímulos, sem muitas cores, para que ela possa se autorregular de novo emocionalmente. Então, isso é investimento. E isso só vem com o letramento das famílias. As escolas dão graças a Deus das famílias que não buscam entender esse assunto, porque elas cobram menos, pressionam menos, não exigem absolutamente nada. A escola do nosso filho, por exemplo, a coordenadora disse pra gente, se nós não marcarmos reuniões com os pais, eles também não tem reunião nunca entre escola e família, né? Por falta de letramento, né? As pessoas não buscam entender. Então, realmente, cabe a você, pai, e a você, mãe, pressionar para que o seu filho tenha uma vida melhor. Porque se você esperar isso da política pública, do governo, sabe, de fora, não vai acontecer, infelizmente. Olha, você estava falando aí, né, do que faz também trabalhos no Ministério. Sim. Eu acho que, assim, os espaços de fé, os espaços religiosos, né, eles são primordial nessa luta, né? Porque a gente trabalha com a questão da afetividade, com a questão do toque inicial. Então, acho que, assim, tem que se amplificar esses movimentos. E interessante também, né, que você falou sobre... eu descobri o autismo em mim, eu sou uma pessoa que não tem futuro. Peraí, eu consegui chegar. Essa questão do capacitismo. A gente fez um passeio com os nossos alunos esses dias. Nossa. Né? E levamos eles a uma empresa de ônibus. E tinha um dos alunos que ele era fantasticamente, ele adorava ônibus. E chegou lá, ele teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele. Porque as pessoas, às vezes, precisam só de uma oportunidade, gente. E ele fazia trajetos, montou um trajeto, uma planilha, que eles estavam montando um grupo enorme de pesquisa para desenvolver um projeto parecido com o deles. Aí, quando ele chegou lá e mostrou, olha aqui, eu sei fazer, a reação de todos foi uma reação de surpresa, né? Então, hiperfocos também podem auxiliar, ajudar, com isso aí. Sim, É isso mesmo. Então, tá chegando no fim. Já. Com certeza, vamos agendar. Vamos agendar. Pouco tempo, gente. Fica assim, ó. Não, eu tava escutando ele falando, eu fiquei assim, eu falei, caramba, nem sei se sou eu mais. E um filme passando na nossa cabeça, né? Como a gente pode melhorar nesse aspecto, Mas o bom é que a gente está caminhando, Com gente. certeza, eu quero verdade. que vocês saiam daqui sabendo isso. que a gente está caminhando, está Verdade. acontecendo. Vamos lá. Que futuro vocês sonham para o seu filho e para todas as crianças pretas autistas do Brasil? Conta lá para eles. Nossa. Então, eu sonho com um futuro assim, de autonomia e de liberdade e de poder de escolha. Então, assim, a gente fala muito da sociedade, como que olha para eles, como que faz para eles, o que a gente vai fazer para eles. E com a Apolo eu tenho aprendido que ele tem protagonismo. Ele já aos 6 anos de idade, né, ele já me ensinou muita coisa. A questão da fala, para mim, no início, também era uma barreira para que eu me comunicasse com ele. Então, teve um momento que, se ele não fala ainda e eu falo, por que não eu não vou falar com ele? Por que eu vou achar que o fato dele ainda não se expressar vai limitar o nosso relacionamento também nesse aspecto? Então, isso
foi um ensino que o Apolo me deu. E as atitudes dele, né? Que ele, na verdade, é o que eu penso todo dia, né? As crianças, elas não estão nem aí se eu sou do suporte 3, suporte 2, suporte 1. Quem está preocupado com isso é a gente. Eles estão vivendo a infância deles. Ele pega o microfone, ele canta do jeito dele. E ele não quer saber, não estou falando, então não vou cantar, não vou pegar o microfone. Então, eu sonho com isso. Com essa autonomia, com essa liberdade e esse poder de escolha. Exatamente, eu sonho exatamente a mesma coisa, que a gente possa simplesmente poder ser, né? Eu queria ser só o pai do Apolo, professor de inglês, como eu era antes, né? Mas aí, por conta dessa realidade capacitista da nossa sociedade, eu me vi obrigado a ser um autor, já com 6 livros publicados, a ser educador parental, consultor de diversidade e inclusão e consultor também em equidade. Mas por que eu faço tudo isso? Porque a sociedade não dá espaço para que pessoas e famílias como a minha simplesmente sejam. Então eu preciso trabalhar nesse letramento. E aconselho a você que vive essa realidade que faça o mesmo também, porque isso vai potencializar a maneira como você enxerga a sua própria vida. Então crie coletivos, grupos de estudo, compartilhe suas histórias nas redes sociais para que outras famílias se inspirem através da tua realidade e possam também trazer as suas questões para que elas sejam conhecidas por todos e essas pessoas saiam do isolamento. É muito duro esse dado, mas eu não sabia desse dado, inclusive, mas eu descobri que entre autistas como eu, nível de suporte 1, a maior causa de óbito é o autoextermínio. E por que isso acontece? Porque a gente vive num isolamento completo por conta do capacitismo. E a maneira que a gente tem de superar isso é nos conectando. É como eu disse, né, nesse provérbio africano que eu gosto tanto. Uma pessoa através de outra pessoa. E tem aquele outro provérbio que todo mundo conhece, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Voltando àquele ponto fundamental que a Tainá trouxe nessa conversa, que é a multidisciplinaridade, sabe? Então, todas as equipes que trabalham com as pessoas neurodivergentes precisam trocar entre si. O professor falando com a neuropediatra, que fala com a terapeuta ocupacional, que fala com a terapeuta alimentar, que fala com a musicoterapeuta. As pessoas precisam trocar para que essa criança seja, de fato, acessada na sua máxima potencialidade. E outro fator que nem aparece na equação são as famílias, né? Eu trabalho há mais de 20 anos na prefeitura e vejo que não existe letramento em educação parental para as famílias. Isso precisa ser política pública para ontem. Porque quando uma família chega na escola com uma criança Down, TDAH ou autismo, ninguém na escola diz, mamãe, papai, olha só, você precisa saber disso, disso e disso aqui de ponto de partida, né? Para a gente começar. Não existe um letramento para essas famílias, enquanto política pública, e isso faz com que esse isolamento aumente ainda mais. Então, é parte nossa, que tem algum letramento, compartilhar o que a gente acessa. Então, faça isso, não se isole, porque no isolamento está a morte, né? Então, é preciso realmente ir para a multidão de conselhos, né? Como diz a palavra, que é onde está a sabedoria. A gente precisa buscar mais e mais pessoas para compartilhar histórias, compartilhar vitórias e compartilhar dores e desafios também, para que a gente busque soluções coletivas para tudo que a gente atravessa. Então, você não está sozinho, conta com a gente, com o Coletivo Pais Pretos, porque juntos somos muito mais fortes. E vai um recado também, principalmente para as mães, né? Sim. Porque a gente ouve muito, né? As mães típicas, mas principalmente as atípicas, né? Você é uma guerreira, você, né, tem um filho assim porque você dá conta. E aí a gente vai somatizando, a gente vai com as responsabilidades do dia a dia e dizendo que está aguentando e no fundo não está aguentando. Então, assim, o meu recado é não tenha vergonha de pedir ajuda, de dizer que não dá conta, de dizer que está sofrendo, de dizer que está doendo, de chorar e de parar também, né? Você também tem direito a descansar, você tem direito também a ter um descanso mental. A gente tem visto também notícias tristes, né, de mães que não têm dado conta e aí também não conseguem dar conta da própria vida nem do filho, por conta dessa pressão. Olha, a Apolo apareceu. Dá um oizinho, um tchauzinho assim. Essa sobrecarga mental. Então, assim, essa questão da rede que o Humberto falou é fundamental. E eu ouvi uma vez alguém dizer, né, que gostava muito de estar em grupo, de rede de apoio, porque lá existia uma frase
que curava. E aí perguntaram, qual é a Sim. frase que cura? Eu também. Que é que a gente ouve nesses pais muito especiais, né? Você conta e a Sim. pessoa, eu também vivo isso, eu também passei por isso. Perfeito. E isso Dá um traz alimento, né, um quentinho, né, no coração, né? Você não está sozinho. Então, peça ajuda, grite por socorro, fala que não está bem, que não está dando conta, porque isso Sim. pode salvar vidas. Essa pressão por performar segurança também é algo que adoece extremamente os homens também, porque ser homem na nossa sociedade é dar conta. Então eu tô aqui para dizer que eu não dou conta. Eu faço parte do grupo Adultos no Espectro, Pais Mais Que Especiais lá na nossa igreja, Coletivo Pais Atípicos. Eu tenho psiquiatra, neurologista, terapeuta, nutricionista, ou seja, uma verdadeira rede de apoio para poder estar aqui. Eu não estou sozinho. Como eu disse, uma pessoa, através de outras pessoas. Tem vários profissionais por trás do meu sucesso, né? E à frente de tudo que a gente vem fazendo como família também, né? A gente tem pessoas que oram por nós, a gente tem um trabalho ministerial. O isolamento não serve nesse caso, em caso nenhum, né? Então, busque suporte para tratar todos os desafios, né? Que você atravessa. Isso é fundamental. Tem um grupo, né, que tem muitos profissionais fazendo trabalho Sim. voluntário. Tem um grupo que chama Terapretas. Não sei se você já Incrível! viu. Toda sim, terça-feira, sim. maravilhoso. Para homens, É, segunda pra para mulheres. mulheres. Sim. Então, busquem também o Instagram deles, né? @Terapretas. Tem para jovens Tem pra- também. isso. Maravilhoso o trabalho. Busque ajuda. Incrível. Vamos E- lá. Encontramos o coletivo Pais Pretos no @Pais Pretos. É isso aí. Eu te recebi falando quem? Eu também. É mesmo. Foi isso. Aconteceu isso. E vamos brincar? Então, se deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Com certeza. Com Topam certeza. brincar? Topam brincar? Vamos lá. Sim. Sede Pong, vamos lá? Vamos brincar? Dupla, né? Os dois, cada um fala e outro fala, não é isso? Tá bom, Então, vamos lá. organizar. Uma palavra. Uma palavra, amor. Acolhimento. Uma referência. A referência, mãe. Jesus. Um livro. Um livro, a Bíblia. O espírito da intimidade. Algo inesquecível. O nascimento do Apolo. Pensei a mesma coisa. do Apolo. Uma saudade. Minha avó. Eu tenho a saudade do Apolo bebezinho. Uma referência. Uma referência, minha mãe. É a minha mãe, com certeza. E um sonho. Um sonho. Vamos ver. São tantos sonhos. A ver essa questão da inclusão realmente acontecer. Isso é um sonho. Esse é o nosso sonho. É o nosso sonho. Perfeito. Eu também. Ver essa inclusão de fato, né? E temos mimos? E Temos mimos Opa! pra Maravilha! você. Olha, gente. Nossa, que legal! Tainá. Obrigado. Tainá ganha dobrado, tá? Maravilha! Obrigado, gente. Olha, Vocês espero agora que são C3DCast também, porque aí dentro... Com certeza. Opa! dentro tem um Que C3 legal! da Ih, vou usar nas lives. Maravilha, obrigado. Um prazer, uma Obrigado. honra estar com vocês. Maravilhoso, Muita gente. Aprendi vontade. muito e olha, Obrigado. ficou com gostinho de quero mais. Isso aí, com Exatamente. certeza. Conta com a Foi gente. pouco tempo, viu? E quero parabenizar o pastor dessa igreja, quero parabenizar todo o ministério, porque eu conheço várias pessoas de lá e eu sei que é top Legal. essa questão da inclusão. Sim. E Acontece nós de fato. estamos aí lutando, fazendo aí, escrevendo um livro Que legal. para ajudar as igrejas a aprender a incluir. que maravilha. Esse é o Perfeito. nosso trabalho. Então, Incrível. se vocês puderem depois nos dar uma força, com né? certeza. Fica aí Conta o com a gente. pedido, Com certeza. porque tem que aprender com quem sabe. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Um gratidão. prazer. Você gostou? Curta, compartilha, isso aí, Vinícius. Quero no grupo das famílias, WhatsApp. Quero no grupo da escola, quero lá o coraçãozinho, quero uma conversa conosco que a gente responde, né? Siga lá, É isso. Pais Pretos, hein, gente? Tamo Até o junto. próximo. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.
Senhor amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu quero apresentar esta Sim, Deus. família que está aqui hoje. Sim, Quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Meu Deus, em nome de Jesus, usa as nossas vidas, usa a nossa Deus. inteligência, a nossa Amém, boca, a Senhor. nossa voz, Verdade. para as Jesus, pessoas Pai. que vão nos assistir. Sim, Pai. Deus, em nome de Jesus, transforma vidas. Sim, Levanta Deus. os pais atípicos, as mães atípicas Sim, e os Jesus. pais também que são típicos, porque as pessoas todas sentem a verdade, dificuldade, Deus. às vezes, de serem entendidas e de serem ouvidas. Amém, Mas eu te Jesus. peço, Deus, que esse lugar aqui seja um lugar de voz para Amém, todas Senhor. as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.